eu sou o Dr. Daniel Machado do Projeto Diva. Eu queria dividir com você uma coisa hoje que eu acho que é extremamente importante, que pode te ajudar bastante em relação a tentar um projeto de melhora de corpo, em relação à dieta, por exemplo, em relação a exercícios físicos. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que levar em conta é que tudo isso, construir um corpo legal, construir um corpo que você gosta, exige uma mudança de estilo de vida. Isso daí é um projeto, é algo que você quer começar e que assim envolve mudança. Enfim, tem uma frase que eu adoro de Albert Einstein, que ele diz o seguinte: a definição de loucura é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então assim, quem faz as mesmas coisas, com certeza vai ter os mesmos resultados. E eu queria falar com você aqui rapidamente sobre uma época que é extremamente crítica quando você resolve fazer qualquer mudança, que são os primeiros 30 dias. Veja, todos nós vivemos numa zona de conforto, todos nós. Desde a pessoa mais simples, a pessoa que está menos preocupada com o seu próprio desenvolvimento, seja ele físico, seja ele mental, seja ele emocional, até as pessoas mais desenvolvidas. A gente chega numa zona de conforto, que é aquela zona onde você está tranquilo fazendo o que você faz. E qualquer saída dessa zona de conforto, seja para a pessoa mais simples, seja para a pessoa mais evoluída de todas, isso causa dor, causa desconforto. Toda vez que você sai da zona de conforto, você sente dor, você sente desconforto. E é justamente esse desconforto que faz com que a maioria das pessoas simplesmente pare, abandone os projetos delas. E, como eu estava falando para vocês, esse pequeno vídeo aqui eu queria fazer sobre uma estratégia que você pode usar para atravessar esse período crítico que são os primeiros 30 dias. Veja, os estudos mais recentes em relação à criação de hábitos, eles apontam que para você criar um hábito e deixar ele no automático, você leva em torno de 66 dias. Isso é extremamente importante. Veja, quer dizer o seguinte, que uma coisa que você faz repetidamente durante o período de 66 dias se torna tão enraizada em você mesmo que após esse período se torna difícil para você não fazer. Então, a ideia é o seguinte: se você tem alguma coisa que quer implementar na sua vida, seja uma forma nova de se alimentar, uma forma melhor, seja uma rotina de exercícios físicos, você deve praticar aquilo ali sem falhar nenhum dia por 66 dias. E depois disso, isso daí vai estar no automático, você não vai sentir mais a dor, porque você vai ter justamente ultrapassado a sua zona de conforto e você na verdade vai ter ampliado ela. Então você vai ter galgado um degrau, você vai estar um degrau acima e a partir daí você vai estar numa nova zona de conforto que obviamente é muito melhor do que a que você estava antes. E assim sucessivamente, a gente vai saltando de zona de conforto em zona de conforto e no final das contas, por exemplo, fazendo isso durante um período de 1 ano, 2 anos, 6 meses, enfim, fazendo isso numa base regular, depois desse período que você estiver considerando, por exemplo, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, enfim, quando você olha para trás, você vai ver que você melhorou muito. E na verdade eu queria chamar a atenção o seguinte: a maioria das pessoas acaba não fazendo nada, elas sequer passam por esse período de 66 dias. Para atravessar esse período de 66 dias de uma maneira mais fácil, é interessante dividir isso em partes. Então você vai fazer durante a primeira semana o que quer que você esteja fazendo, seu programa alimentar, seu programa de exercícios físicos, enfim, qualquer coisa que você esteja se dispondo a fazer, qualquer mudança que você esteja se dispondo a implementar, você vai dividir num tempo que fique mais fácil para você. Sempre é mais fácil assimilar as mudanças quando você dá passinhos de bebê, em vez de tentar mudar tudo de uma vez. Então você vai considerar a primeira semana e você vai vencer a primeira semana, você vai vencer os primeiros 15 dias, você vai vencer os primeiros 30 dias, você vai vencer os primeiros 2 meses, o primeiro bimestre, você vai chegar nos 66 dias e quando você chegar nos 66 dias, daí para frente vai se tornar muito mais fácil, extremamente mais fácil. Veja, eu realmente quero que esse vídeo se torne bem curtinho e eu queria falar da importância dos 30 dias. Porque os 30 dias, além de ser uma coisa, um marco simbólico, são a fase mais difícil. É a fase que você está, é o choque na zona de conforto. Então é muito importante
passar por esses 30 dias de uma maneira a mais tranquila possível. Então, o ideal é o seguinte, você fazer pequenas mudanças que vão se somando ao longo do tempo e vão construindo o que você quer. Então você pode escolher qualquer coisa que seja simples. Pode ser até, por exemplo, em relação a se alimentar, a maioria das pessoas acaba não tomando de 2 a 3 litros de água, que é o mínimo recomendado para que você tenha uma saúde boa. Então, um primeiro passo pode ser esse. Quero começar a tomar 3 litros de água por dia, por exemplo. E você começa a instituir isso. Veja que é uma coisa bem simples. Então você vai eleger coisas simples e essas coisas simples elas vão se somando e vão levando você até onde você quer chegar. Uma coisa muito importante é o seguinte, veja, eu estava falando sobre essa questão de você escolher coisas simples e você realmente ter um propósito e seguir na direção do seu propósito, porque a maioria das pessoas, infelizmente, anda no piloto automático. Então assim, deseja ter um corpo legal, deseja ter uma forma física boa, entrar dentro daquela calça que gosta, ficar bem na praia. A maioria das mulheres tem muito desejo de fazer isso. E, no entanto, isso daí deveria ser uma prioridade na vida das pessoas, porque a nossa prioridade principal é se desenvolver, seja fisicamente, mentalmente, emocionalmente, enfim. Isso daí é o que faz com que a gente vá para frente, com que a gente sinta felicidade. Felicidade vem de se desenvolver e ajudar os outros a se desenvolver nesse processo. Então veja que coisa incrível. Isso daí é o principal propósito de qualquer pessoa. E no entanto, a maioria das pessoas não faz nada que leve a esse desenvolvimento. Fica apenas no projeto, no desejo. Veja, a diferença entre quem tem um desejo de fazer alguma coisa e a outra pessoa que tem aquilo ali feito é apenas uma. A pessoa que consegue realizar as coisas é a pessoa que chega lá e faz o que tem que ser feito. E isso é muito, muito, muito importante. Repare que a maioria das pessoas acaba durante a vida só fazendo o que é obrigado a fazer. Obrigado por outra pessoa. Seja em relação ao trabalho, seja em relação ao relacionamento dela, alguma coisa faz com que ela sinta que deve fazer aquilo para que mantenha o relacionamento. Geralmente você está colocando a prioridade de outra pessoa ou de uma outra situação à frente da sua prioridade, que é se desenvolver. Então, eu queria que isso ficasse bem entendido. Veja, a questão é o seguinte, as coisas mais importantes da nossa vida, que são o nosso desenvolvimento pessoal, e isso daí está relacionado a qualquer tipo de desenvolvimento, seja ele físico, seja ele mental, emocional, todos esses que eu falei, essas coisas não são obrigatórias. E aí é que está o grande problema, a grande armadilha. A gente tende a deixar essas coisas, que são as verdadeiras fontes de felicidade, para depois. A gente tende a deixar essas coisas para uma outra hora. Enquanto que as coisas que nós somos obrigados a fazer em relação, por exemplo, ao trabalho, que hoje ocupa, nossa, às vezes 90%, 100% do tempo de algumas pessoas, a gente acaba focando demais nisso, dando uma prioridade. E na verdade, na medida que isso daí nos ajuda, é muito interessante. Eu não estou advogando que você não deva prestar atenção nisso não. Mas veja, são prioridades que são de outras pessoas também. Veja, a gente acaba deixando as nossas prioridades individuais, que são muito importantes, e eu, como eu estava falando, eu não estou dizendo que o trabalho não faça parte do nosso desenvolvimento, mas eu estou falando de outras coisas, de coisas mais simples. Por exemplo, algo muito simples, perder peso, entrar numa academia, fazer uma alimentação, ter uma alimentação equilibrada. Isso daí isso tem total relação com você se sentir bem, com você ser feliz. E no entanto, a maioria das pessoas acaba deixando isso de lado em função, basicamente, das intenções de outras pessoas, dos desejos e das pressões do dia a dia. Então, o que eu queria falar para você é o seguinte, é uma armadilha isso. A armadilha que eu falo no sentido de tudo que faz parte do seu desenvolvimento, ninguém vai te obrigar a fazer. Isso daí é uma coisa que tem que partir de você. E você tem que ter planos para isso, porque em última análise a sua felicidade depende disso. Se você não tiver planos de se desenvolver e em última análise vai ser isso que vai fazer você feliz, você pode ter certeza que se você não tem planos para sua vida, se você não tem planos para isso, alguma outra pessoa vai ter. E você vai acabar vivendo sua vida em função dos planos de outra pessoa. Isso daí é a grande armadilha que eu queria falar. Então, para
para resumir isso daí, tenha um propósito, saiba o que você quer, coloque as suas prioridades, veja quais são as suas prioridades e comece a perseguir as suas prioridades independente do trabalho, faça as coisas que você tem que fazer no trabalho, faça as coisas que você tem que fazer em relação à sua família, aos seus relacionamentos, mas tenha objetivos individuais e persiga esses objetivos, seja melhorar a sua saúde, melhorar a sua condição intelectual, seja melhorar a sua parte emocional, enfim. Todas essas coisas, elas têm que estar integradas para que você realmente fique contente, fique feliz e tenha noção de que todas essas mudanças, elas vão trazer um certo desconforto, porque você vai ter que sair da zona de conforto e isso dói. Esteja preparado para passar por isso. Tenha noção de que, à medida que você for fazendo as coisas, elas vão se tornando mais fáceis e a sua zona de conforto ela vai se expandir. Depois do processo, de passar do processo, você vai estar melhor do que antes. Uma coisa muito importante, qualquer mudança que você for fazer na sua vida, seja em relação a qualquer coisa, vou tomar como exemplo uma dieta, por exemplo, que muita gente associa com desconforto, com sofrimento, e não precisa ser assim. Veja, todas as coisas que a gente resolve fazer na nossa vida, tem vários estudos que mostram que as pessoas que têm uma abordagem mais positiva, que buscam ver menos o lado do desconforto do que o que elas vão ganhar, essas pessoas que são mais otimistas, elas têm muito mais chance de conseguir aquilo que elas querem mais rápido, de não desistir no meio do caminho. Isso é muito importante. Então, foco no positivismo, foco no otimismo, atitude mental para frente positiva, é assim que a gente consegue realizar as coisas. E muito importante, como última dica que eu queria dar hoje em relação a isso, em relação à mudança, hoje existe muita gente que fala que você deve focar apenas no longo prazo, no que você vai conseguir ao longo do tempo. E na verdade, veja, essa é uma orientação que não é de todo errado, ela tem seu sentido. É importante a gente conseguir ver the big picture, o grande cenário, a gente conseguir ver as coisas como a gente gostaria que fossem no futuro. Mas algo que é muito importante também é ter uma visão de curto prazo integrada com essa visão de longo prazo. E por que eu falo isso? Veja, a visão de curto prazo mostra os pequenos ganhos que você está tendo todo dia e que vão te manter motivada ao longo do caminho. O longo prazo ele tende a ficar muito abstrato na cabeça da gente. Então é muito importante focar no curto prazo também. Então, por exemplo, sei lá, eu quero perder 30 quilos. Se você ficar olhando só para isso, você vai olhar para todo o período de sacrifício que você tem que fazer até chegar lá. Então é muito importante você ver, por exemplo, cada quilo que você perdeu, ou no começo cada quilo, depois cada 5 quilos, enfim, você vê toda a melhora que você teve com uma coisa boa e você festejar cada coisa dessa. Porque, em última análise, você olhar que você está caminhando e que você está indo em direção ao seu objetivo e que a cada dia você está mais perto dele, a cada dia você está mais longe daquele ponto em que você estava no começo e que você não quer estar, isso é extremamente estimulante, isso é extremamente motivador e essa motivação é muito importante para que você se mantenha no caminho, para que você não saia dele. Valeu, gente! Essa era a dica que eu queria dar hoje. Eu acredito que esse vídeo ficou um pouco mais longo do que eu imaginava, mas enfim, é porque é um assunto muito grande, extremamente apaixonante e eu sei que vai fazer diferença na vida de muita gente. Se você gostou dessa dica, por favor, se inscreva no nosso canal. A gente vai se inscrever no nosso canal, você vai receber notificações quando a gente colocar mais vídeos. Eu estou tentando fazer um vídeo por dia. Se inscreva na nossa página do YouTube, você vai se inscreva na nossa fanpage do Facebook, você vai encontrar muita coisa legal sobre melhora física lá, sobre dieta, sobre exercício, sobre mindset, que é isso que a gente está falando hoje, é o tipo de mentalidade que você tem que ter para conseguir chegar onde você precisa chegar. E, enfim, muito obrigado por estar aqui. Se você tem algum comentário, alguma observação, por favor, coloque aqui embaixo. Eu fico feliz pra caramba, sempre leio e tento responder. No próximo vídeo eu vou tentar responder se houver alguma dúvida. E diga pra gente o que é que você acha do que a gente está falando nesses vídeos. É muito importante, o objetivo da gente é ajudar, levar essa informação de qualidade para mais pessoas que estejam querendo construir o corpo que sempre desejaram. Enfim, é o nosso objetivo fazer isso e
A gente presta muita atenção no que vocês escrevem, a gente quer saber se a gente está no caminho certo e se a gente conseguir ajudar pelo menos uma pessoa aqui, eu vou ficar feliz da vida. Gente, muito obrigado, valeu pelo carinho e a gente se encontra no próximo vídeo.